Estamos de volta com o podcast CMB, diretamente do 33º Congresso das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos. Nesse momento, nós vamos conversar com Danilo Siumbata, ele que é Head de Estratégia e Transformação da empresa Distrito. Seja muito bem-vindo, Danilo, um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, Daniela, o time da CMB, a equipe que está aqui atrás das câmeras, né? Uma satisfação imensa poder estar aqui nesse congresso tão importante, com tanta temática boa, né? E poder falar um pouquinho daquilo que é a nossa vida, né? Inovação, tecnologia, transformação, então... Fico feliz. Pegando esse seu gancho, já quero começar te perguntando sobre isso, né? Você participou de um painel hoje pela manhã e o tema da sua palestra foi exatamente nesse sentido, né? Então, queria te perguntar em relação a isso, qual o impacto, né, que tem esse tema, né, que você trouxe hoje para a palestra, especialmente em relação, né, à transformação digital e inteligência artificial na saúde. Puxa vida, né, Daniela? Eu tenho que parabenizar o Mário, o Mona Lisa, o time da CMB por fazer essa pauta. Era um painel bem simples, né? Tava com o Dr. Davi, né, da Fundação Zé Silveira, tava com o Dr. Sidney, presidente do Einstein, e com o nosso ministro Taish, né? Sim. Então, assim, bem básico, né? E justamente debatendo a relevância da inovação no contexto da inteligência artificial e de tudo que a gente está vivendo, essa transformação que a IA está provocando, em um setor que ele tem uma natureza muito distinta. Há que se ter o cuidado, né? Quando a gente está falando de saúde, nós debatemos ali, né? Quando a gente inova no mundo corporativo e a inovação traz inevitavelmente o risco, né, a incerteza, nem tudo que é feito a gente sabe que vai dar certo, a gente tem uma perda que na maioria das vezes é econômica, né, que você se refaz. Quando a gente está falando de saúde, a gente tem um fator muito importante que são vidas, né? A gente tem uma responsabilidade com pessoas, efetivamente. Então, é muito mais difícil, né? Então, trazer essa temática para o Congresso, que tem uma relevância, mostrar, que aí nós vamos entrar um pouquinho nesse detalhe, como é possível, sim, com responsabilidade e até uma pitada de ousadia, ter esse comportamento inovador, é fundamental, uma temática, porque isso está relacionado à competitividade. Eu vou chamar de setor, sim, tá? Mas principalmente da missão que está por trás desse setor, né? Santas Casas precisam ter essa competitividade para que elas tenham a sustentabilidade no longo prazo, né? O mundo que a gente está vivendo exige isso da gente. Então, é um tema fundamental, né? Perfeito, Danilo. Como assim, você já palestrou hoje, já está aqui no nosso podcast conversando com a gente, eu queria te pedir para deixar assim, uma mensagem, como se fosse uma mensagem principal, assim, referente à inovação, né? Que você queira deixar tanto para os participantes aqui do Congresso, quanto para as pessoas que não vieram e que talvez estejam nos ouvindo aqui ao vivo agora, ou que vai assistir esse podcast gravado depois. Sim. Então, se tiver uma mensagem em foco, assim, que você queira passar para esse pessoal, qual seria ela? Daniela, a mensagem central é o comportamento inovador. Antes a gente falar de tecnologia, é super importante isso. Às vezes as pessoas associam, né, quando a gente fala a palavra inovação, a novas tecnologias. Sim. E a IA, não é isso, tá? Então a gente está primeiro falando de um comportamento, e aqui eu vou parafrasear o Dr. Davi, tá? Sim. Que foi fantástico, um herói, né? A Fundação Zé Silveira lá na Bahia, provando que é possível fazer isso, esse comportamento, né, essa ousadia. Para o setor das Santas Casas, existe uma bifurcação, que é a tomada de decisão se eu vou ter coragem de enfrentar todos os desafios, que são muitos, né, para que a gente possa cuidar de tudo que tem que ser cuidado e ao mesmo tempo pensar ainda em inovação. É uma decisão de coragem, uma ousadia neste comportamento para que seja protagonista e ajude aí a sua Santa Casa, né, a sua instituição a ter aquela sustentabilidade que nós falamos. Então a mensagem central ela é essa. A decisão de inovar, ela é um comportamento, uma ousadia, a coragem de, sim, eu quero fazer isso, eu vou vencer essas barreiras e eu vou dar conta dos dois pratos, fazer as duas coisas. Passa por aí. Depois a gente vai falar de tecnologias. Perfeito. Já que nós estamos aqui, né, no Congresso, né, assim, no 33º Congresso da CMB, eu queria te pedir para nos falar, assim, na sua visão, né, como esse evento, né, que a CMB está organizando, né, está promovendo, pode acelerar essa inovação
no setor filantrópico, mas Sim. também na saúde como um todo? Então, eu acho que o maior papel... Primeiro, quando a gente junta muita gente boa, isso ressoa no tempo, né? Vocês têm um congresso anual, com certeza ele ressoa até o próximo ano e assim a gente vai... os bons juntos têm muita força, né? Isso é muito importante. Então, a troca de boas práticas, você vê ali casos reais que é possível fazer, e aí eu vou pegar o nosso painel como exemplo aqui, porque são duas realidades muito distintas, né, Daniela? Quando a gente coloca uma Fundação Zé Silveira e um Albert Einstein, né, no mesmo painel, o Einstein ali, o Dr. Sidney mostrando as iniciativas de inovação, e realmente ele tem uma maturidade em tudo que eles fazem, em investimento em tecnologias, centro de pesquisa e desenvolvimento privado, amplamente tecnológico, né, robotização integrada, enfim. Quando a gente olha para o Albert Einstein, a gente olha e fala, é o Einstein, né? Naturalmente. Peso, né? Tem um peso, é uma realidade um pouquinho diferente. Mas aí, logo na sequência, vem o Dr. Davi com a Fundação Zé Silveira, mostrando tudo o que ele está fazendo lá nos confins da Bahia, né? E a fundação com os seus hospitais, com as suas ações, levando essas inovações e competências novas para os médicos, desenvolvendo as pessoas. Você olha e fala, caramba, é inspirador, porque óbvio, o Einstein está no estado da arte daquilo que tem que ser feito, mas é possível. Essa Santa Casa que está mais longe, que tem dificuldade de recursos, que tem dificuldade de prioridades, de agendas, né? Porque é aquilo, poxa vida, eu vou pensar, antes de eu pensar em fazer um robô que vai, por exemplo, melhorar a distribuição de leitos do meu hospital, eu tenho que pensar em como eu atendo a população básica. É uma luta desleal, é a realidade, né? Nós que somos brasileiros, a gente enfrenta uma realidade que ela não é privilegiada, né? Então, eu acho que o grande fator é justamente a CMB entender essa mistura, né? E promover essa troca rica com tanto caso real, de coisas que estão acontecendo. E aí eu volto na questão da coragem, né? Porque isso não é uma coisa que eu decido hoje. Esse é o ponto. Então, para quem ainda não começou a pensar e priorizar a pauta da inovação, a gente precisa tomar cuidado com isso. Perfeito. Em relação assim, à contribuição institucional, como que a Distrito, né? Quais são as iniciativas assim, para a transformação tecnológica que vocês têm desenvolvido, assim, que pode apoiar os hospitais e instituições filantrópicas, a área da saúde como um todo? Sim, é muito legal a tua pergunta, porque a gente se envolve tanto na temática que a gente esquece de falar, né, do que a gente faz. Sim. Mas o que nós fazemos, hoje nós somos 100% focados em desenvolvimento de inteligência artificial. Então a gente trabalha com todos os setores da economia, porém nós temos lá dentro do Hub, né, a gente tem um laboratório de IA generativa, que a gente chama de Gen AI Lab, que hoje, parênteses, há 2 anos foi tomada essa decisão. O Distrito tem uma trajetória reconhecida como hub de inovação, né, com um espaço de inovação aberta, mas fazem 2 anos que enxergamos ali essa oportunidade o que ia acontecer por meio da inteligência artificial, e tudo que nós fazemos hoje é em volta da transformação que a IA promove, tá? E o nosso laboratório de startups virou um laboratório de IA generativa. E lá dentro tem 73 startups, tá? De todas as soluções, 100% baseadas em AI, mas tem uma vertical de saúde. Então, startups que estão ajudando a fazer reconhecimento de imagem, prognóstico, diagnóstico assistido por IA. Então, o que a gente faz na nossa humilde contribuição é promover tecnologia e promover casos. Outra frente que a gente faz muito forte, e até falamos sobre isso aqui, eu não vou poder falar o nome da instituição, mas ela está aqui, mas é um grande hospital de São Paulo, que a gente vem redesenhando os programas de capacitação médica deles para inserir no médico, porque ele já chega residente, e esse é um desafio que o Dr. Davi falou, o Dr. Sidney falou, o ministro Taish falou, porque o profissional médico, ele vai ter que desenvolver essas competências, todos nós, né? Todos os profissionais, mas o médico também, porque a IA está embutida naquilo que é a rotina médica dele. Então, por exemplo, um equipamento de tomografia, hoje a fabricante já faz o hardware
e o software, certo? E ela faz a IA. Então a medicina preditiva assistida por IA já vai vir de fábrica. Eu, como médico, preciso saber lidar com isso. Sim. Preciso saber usar essa informação. Sim. Até dei um exemplo ali no nosso painel. Tem um caso muito legal de falar, que é de uma ação que a OpenAI fez com uma empresa de filantropia, Sim. um instituto lá na África chamada Panda, tá? Que eles chamaram de AI Clinics, tá? Eu não gosto desse nome, porque coloca a tecnologia no centro, Sim. né? E tá errado. Sim. Mas tudo bem. O que eles fizeram? Pegaram 40 mil pacientes, África, Nairobi, Quênia, né? Uma série de localidades que tem vulnerabilidade, que a gente sabe, né? Qual é o percentual, a taxa de um médico para quantas pessoas? E especialistas, então, uma dificuldade tremenda, né? Você tem voluntários, né? Uma série de instituições que estão lá. Você não tem um reumato, você não tem, às vezes, um neonatal especializado, você não tem um pediatra especializado, né? Você tem o médico na coragem que vai. E muitas vezes o generalista. O que quero dizer com isso? A especialidade, ela é uma lacuna, né, no diagnóstico. Sim. O teste deles foi, nós vamos então fazer uma clínica empoderada por IA para esses profissionais que não são especialistas poderem atender melhor. E o resultado foi expressivo, 60% a mais de taxa de diagnóstico precoce. Maravilha. Ao mesmo tempo, teve um problema muito grave, que foi quando eles confiaram só na tecnologia sem a presença do médico e teve um caso de intoxicação por conta de um mau diagnóstico. Sim. Então você percebe o equilíbrio, né? A necessidade de entender as tecnologias, como eu absorvo isso nas minhas rotinas, como eu treino as pessoas, né? Olha o tanto de coisa aí que você precisa olhar para que aquilo efetivamente gere um valor com responsabilidade, né? Então o que a gente faz? A gente trabalha essas frentes todas. Nós temos capacitação profunda, a gente chama de upskilling, reskilling, né? Que todo profissional precisa, né? Entender como a IA vai impactar a sua rotina e a única habilidade que permanece é o aprender a reaprender, né, Daniela? Com certeza. Infelizmente, todos nós passamos por isso. É todo dia uma coisa nova. Hoje você está aqui fazendo o seu videocast, né? Amanhã você tem lá uma forma diferente do teu time fazer edição, que eles vão ter que aprender, e por aí vai, né? Então esse é um ponto. O laboratório de IA generativa e especializado, nós temos uma AI Factory, que esse é um fator bem importante, porque para IA ter impacto mesmo, só a contratação de soluções de startups, tá? Ela tem uma limitação, porque a startup ela é essencialmente especializada em resolver uma problemática. Sim. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um pessoal que está ali expondo, que faz a produção de equipamentos de imagem. Eles fazem imagem com diagnóstico assistido por IA. Qualquer coisa, falar, poxa, eu vou conectar no prontuário, poderia fazer isso e para o diagnóstico, e aí eu começo a desenvolver tecnologia. E isso você precisa ter esse capability. Então nós temos uma fábrica de IA, que é desenvolvimento de propriedade intelectual tecnológica. Então, qual é o problema que está por trás? Nós vamos desenvolver essa tecnologia. Isso é um outro capítulo, tá? E toda a parte de capacitação, como a gente falou, né? E que envolve aí preparar as pessoas para lidar com isso. Que é muito importante, né? Hoje, acho que quase todos os convidados que nós recebemos aqui que falou sobre inovação, né, novas tecnologias, inteligência artificial, é unânime, né, todo mundo afirmar sobre a importância da capacitação, porque antes da inteligência artificial vem as pessoas, né? Você está com bons convidados, Daniela, que bom. E elas precisam, de fato, né, estarem capacitadas. Isso. Não adianta só a gente investir na inovação, na tecnologia, se não capacita, né, a pessoa que está por trás. É até aquela coisa que as pessoas sempre vêm falando, e aquele medo, receio, né? Exato. De todo mundo, o médico vai ser substituído pela inteligência, Ótimo o profissional vai ser substituído, né? Na realidade, não vai ser o profissional, a pessoa, né, que vai ser substituído pela inteligência, mas sim o profissional que não tiver, de fato, essa capacitação. Né? Que quem não sabe usar IA e não incorpora, quem for resistente a isso,
vai sofrer mais do que quem adota Exatamente. isso. É claro que a gente sabe que tem sim funções que vão ser, eu não vou dizer substituídas, mas Sim. sofrer um impacto maior Com de certeza. transformação, sim, mas essa pessoa precisa reaprender, né? Com Então certeza. esse é o ponto, tá? É fundamental isso que você está falando. Perfeito. Em relação a assim, histórias, né? A gente, você já me contou várias aqui agora, mas sempre existe assim uma história, um case de sucesso, uma história inspiradora. E eu queria te perguntar agora, né, se tem algum projeto, né, que vocês, Distrito, enfim, já esteve à frente, já desenvolveu alguma solução tecnológica ali, que você consiga fazer um link, né, uma vinculação com esse tema que a CMB trouxe esse ano, né, no sentido assim, além do cuidar, somos uma voz. Então, vocês como uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, né, que está sempre desenvolvendo novas soluções nesse sentido, como que vocês fazem para fazer essa conexão, né, para não deixar esse elo se perder, né, o da tecnologia com o ser humano, né? Perfeito. Da tecnologia com a pessoa. Perfeito. Bom, em termos de case, a gente tem uma felicidade muito assim grande, porque nos últimos 2 anos são mais de 85 projetos executados com casos, aprendizagens, mas muitos casos de sucesso, tá? Coisas que estão aí no mercado em todos os setores, financeiro, saúde, educação, tecnologia por si mesmo. Então, assim, muitas coisas. Eu acho que esse caso que eu falei do hospital, que é uma fundação e que está, e aí eu vou conectar a resposta na tua pergunta, começou com uma intenção tecnológica. Sim. E aí no desenho da estratégia, isso que é importante, de falar assim, pera só um pouquinho, para que eu estou pensando nessa tecnologia? O quanto isso impacta o que eu já faço hoje, o meu meio, as pessoas que eu atendo, né? Então vamos, pera só, antes de avançar pensando em desenvolver tecnologia, deixa eu entender um pouco melhor o meu cenário. Esse pare e pense, que a gente brinca, sabe, Daniela, ele é muito importante. Aquele momento que a gente olha e fala, antes de correr, vamos entender, sim, sabe? E isso foi aonde saiu a necessidade de olhar para o profissional médico e falar, não, pera, antes da gente fazer esse roadmap tecnológico grande, vamos olhar para capacitação, vamos entender o que capacidades e competências novas esses profissionais vão precisar desenvolver, e aí a gente vem desenvolvendo esse programa com eles, e é muito legal, porque são coisas que algumas são tão óbvias, mas não são presentes, tá? E assim, principalmente no profissional que tem uma especialização muito alta, ele tá preso naquele mundo da especialização dele. É mais sim, difícil ele, às vezes, se conectar com coisas que não fazem parte daquela linha de especialidade. E aí você vê um abrir de olhos mesmo, né? O quanto esse profissional ele se torna mais satisfeito, mais confiante, mais seguro, principalmente, porque esse medo de não, essa tecnologia vai me substituir. Sim. Não, pelo contrário. A gente tem uma taxa de praticamente 100%, Daniela, das lideranças empresariais que sentam com a gente para falar de IA, a motivação inicial, quase sempre, ela é eficiência radical. Sim. Eu preciso implementar IA porque eu vou cortar Y de custos, certo? No desenrolar dos projetos, até hoje pelo menos, nenhum deles fez grandes cortes de custos. O que aconteceu é que o ganho vem da produtividade pelo tempo livre, que aquelas pessoas que são boas pessoas, qualificadas, executam tarefas importantes, elas passaram a parar de perder tempo com coisas que eram extremamente manuais, maçantes, às vezes muito analógicas, né? E aí a pessoa tem tempo livre, e aí ela consegue produzir mais. Percebe? Essa equação é muito interessante. Como eu falei, tem coisas que não serão mais como a gente faz hoje? Fato. Não dá para resistir. Mas o medo generalizado que há em volta disso é muito pelo desconhecido. Sim. Por isso que eu puxo sempre essa questão da qual a estratégia, como que você entende o seu contexto, e aí sim, agora vamos pensar nas pessoas no meio disso, porque principalmente para vocês, no final do dia você tem um paciente que a gente tem que promover o bem-estar dele de forma melhor do que aqui. Inovação é isso, né? Sim. Tem que fazer melhor. E esse é outro engano, tá? A inovação ela vai mudar tudo que eu faço. Não. A mãe da inovação é a melhoria contínua, Daniela. É eu falar, poxa, esse processo ele é feito assim hoje. Será que esse processo não poderia ser melhor?
Será que esse processo sequer precisaria existir hoje? Essa é uma provocação, né? Porque às vezes a gente também implementa a tecnologia para melhorar uma coisa que já não precisa mais existir. Sim. Né? Então, estratégia, pessoas, depois tecnologia. É a receita de sucesso. Tá? E parece difícil, mas não é. Tá? É o caminho mais simples, inclusive. Perfeito, Danilo. A gente está chegando aqui já ao finalzinho, né, da nossa conversa. Poderíamos ficar aqui por horas, né, conversando sobre esse assunto. Mas eu queria saber de você, assim, pensando numa visão de futuro, talvez com foco, né, nessa saúde filantrópica, mas como a inteligência artificial, né, e novas tecnologias estão revolucionando e podem mudar ainda mais, né, a nossa saúde. Daniela, sabe que eu tive esse insight hoje aqui, tá? Confesso que é uma coisa que não tinha parado para pensar ainda, mas eu vou te responder e te dar uma referência. Todos nós aqui somos bancarizados, né? A gente viveu um movimento, né, e vem vivendo, né, muito forte, que você deve ter ouvido falar do termo Open Finance. Já? Que você é de um banco, sim, você tem os seus dados, você compartilha, pelo seu desejo, os seus dados com outra instituição e passa a ter acesso a serviços melhorados, sim, porque justamente as instituições te conhecem mais. Sim. Certo? Eu sei, aí eu até falei isso pro ministro, né? Falei, olha, ministro, tá aqui hoje para mim, é um flashback, tá? Eu, há 15 anos atrás, estava de um lado da mesa onde eu fazia implementação de sistemas públicos de saúde, sim, tá? Em municípios lá do Rio Grande do Sul. E a gente, naquela época, a gente discutia a digitalização do prontuário, tá? Era uma guerra com o médico, com o secretário, né? Porque a questão de privacidade de dados, tudo, sim, né? Mas e a gente ainda continua discutindo isso, com tá? Certeza. Esse é um problema, porque a gente está discutindo coisas que já foi, o mundo já foi, sabe? Sim. Tem solução conhecida para isso com segurança. Mas eu sei que o que eu vou falar aqui às vezes pode ser visto como algo muito radical, mas eu convido as pessoas a parar e pensar um pouco mais na amplitude disso. Você já parou para pensar num open health? Todo mundo tem wearables, né? É. O mundo está cada dia mais hiperconectado, sim, a inteligência artificial está explodindo isso a taxas que nós nunca vimos antes, certo? Você vai no hospital A, no hospital B, o seu dado está ali setorizado, ele é seu, certo? O quanto agilizaria, por exemplo, para um médico ter acesso a determinadas informações, resguardando todos os protocolos médicos que têm que ser resguardados, né? Mas que essa informação transitasse num open health, quanto de eficiência em cadeia sistêmica a gente teria para provisionamento de leito, para entendimento de patologias, para eficiência de atendimento, qualidade e segurança desse atendimento, provisionamento de recurso, alocação de profissional. A gente pode continuar essa lista aqui até amanhã. Então eu vejo que é inevitável que esse movimento de open data como um todo, ele vai evoluir, não tem como, né? E acho que vale aqui fazer a ressalva, assim como a gente tem no Open Finance e o Banco Central regulando, se eventualmente a gente tem um Open Health, a gente tem que ter regulação, tem que ter políticas que façam a verificação desse andamento, né? Que, enfim, políticas regulatórias. Não é aberto, mas a gente ainda é muito... É um nicho ainda que ele é a história da ousadia. Sim. Antes de falar não dá para fazer, vamos debater, né? Vamos discutir o que dá para ser feito com todas as salvaguardas que precisam ser. Mas é inevitável. Essa sua fala agora me fez lembrar de uma conversa que eu tive agora recente com pessoas que também trabalham no Instituto, né, na área de saúde e trabalham com cirurgias de alto risco, né, com transplantes de coração, principalmente. E a gente acaba desconhecendo tanta coisa, né? Nesse dia essa pessoa me disse, é um fato que para mim foi novidade, foi até curioso saber isso, porque eu não fazia ideia. Ele falando, por exemplo, na época da pandemia, esses pacientes, né, transplantados, se ele não conseguisse, né, um atendimento no hospital onde ele fez o transplante, exato, ele estava correndo um risco muito sério, né, porque ele vai numa outra unidade hospitalar com outro médico que não conhece, exato, que não fez o transplante dele, então aquele médico vai ter uma dificuldade, até um medo ali, um receio de atendê-lo e não conseguir... enfim, né? Porque não tem todos esses dados, não tem todas as informações, porque não tem acesso. Tem o dado, Daniela, esse é o problema, não tem o acesso. Ele não tem o acesso, né? Tipo assim, ele não tem todos esses dados de forma fácil para ele consultar, né? Exato.
Então, isso que você acabou de falar me fez lembrar, né, dessa conversa, e realmente é algo que precisa, né, ser trazido, né, à tona. Porque é enorme, nós somos um país continental, não é simples falar sobre isso. A questão é, nós precisamos começar a falar. Senão a gente fica naquela, igual eu falei, 15 anos atrás estava discutindo se prontuário digital era bom ou não, e até hoje essa discussão existe, sabe? Então, nós precisamos avançar. Nós precisamos ter, inevitavelmente, a inovação puxa o progresso, né? Essa vontade de progredir. Então, é o que o Dr. Davi falou. É um ato de coragem. Falar, vou querer entrar nessa discussão. Porque senão a gente continua fazendo o mesmo, do mesmo jeito, e o mundo não é assim, não é? Ele evolui. Com certeza. Danilo, foi uma satisfação enorme te receber aqui, quero te agradecer, eu sei que você está com um voo, né, marcado para daqui a pouco, mas muito obrigado, né, por ter tirado um tempo, vir aqui conversar com a gente sobre um tema tão relevante, né, para a sociedade como um todo, para a saúde. Te agradeço demais a sua participação aqui no podcast da CMB e te desejo um bom retorno. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado por nos receberem. Excelentes pautas, excelente programação, parabéns pelo evento. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós voltaremos em breve com mais convidados, mais conteúdos. Nos aguardem.